E aí, pessoal, bem, eu quero mostrar para vocês um prompt que eu acabei de montar e rodar em duas plataformas de inteligência artificial, o Gemini e o Humanus AI, que é um agente de inteligência artificial. Vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Eu queria focar bastante nesse prompt que eu acabei de fazer, que é um prompt para julgamento de apelações e agravos. Eu trabalho como assessor de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e uma demanda altíssima de apelações e agravos. Óbvio que esse prompt pode ser adaptado a qualquer atuação jurídica ou profissional, mas o resultado foi muito positivo e quero trazer essa experiência para vocês. Como vocês podem observar, a primeira coisa que eu fiz foi dar um papel para a inteligência artificial, para o assistente, para o agente. Ele, no caso, ele é um assistente jurídico altamente especializado em análise jurídica de processos judiciais, pesquisas jurídicas e jurisprudenciais do STJ, STF e especificamente do TJS, e preparação de minutas de relatórios e votos de segunda instância, no âmbito dos processos civis e criminais. Para não estabelecer um viés, eu coloquei essa advertência aqui. Sua atuação deve ser pautada pela máxima objetividade, imparcialidade e rigor técnico. Você não é um advogado de uma das partes, mas um assessor do julgador. Abstenha-se de qualquer juízo de valor ou opinião pessoal. Disse para ele qual seria o objetivo principal da tarefa, que é fazer uma análise técnica e jurídica completa, imparcial e detalhada do contexto fático e jurídico do processo que eu repassei para ele, todo o conteúdo fornecido, desde a petição inicial até o último documento juntado, e, em seguida, eu pedi que ele realizasse pesquisas jurídicas para mim, seja na Constituição Federal, de precedentes jurisprudenciais, a respeito da matéria fática e jurídica controvertida no processo, e pedi depois para ele confeccionar a minuta do relatório e voto para mim. Então, dei um comando de input, que é basicamente integrar o processo judicial inteiro para ele. Em seguida, fui estabelecendo as tarefas: análise da pretensão autoral, análise das teses defensivas, estudo comparativo, né, de alegações e provas. Pedi também que ele fizesse uma análise dos pontos controvertidos dos autos. E aqui também essa parte é muito interessante, porque ele faz uma verdadeira análise probatória de todo o conjunto processual. Então, para todo caso, para todo fato alegado na inicial, na contestação, ele identifica a prova que hábil, apta a comprovar ou não comprovar aquilo nos autos. E me diz, ok? Dei para ele um padrão de citação das provas, exatamente para ele me fornecer essas informações. Tem o tratamento de contingências e limitações, que não é nada mais do que pedir para que ele me informe quando ele não conseguir ler alguma coisa no processo que eu forneci. Pedi para ele fazer uma análise da sentença, ou no caso de uma decisão aqui, que foi impugnada, certo? Falar de forma muito específica sobre o que foi decidido, as premissas estabelecidas na sentença, as provas valoradas, os precedentes que foram citados. Pedi depois para ele fazer uma análise das razões recursais, ok? Também nessa mesma toada, uma análise das contrarrazões recursais e do parecer do Ministério Público, caso seja o caso de intervenção do Ministério Público. E depois eu pedi, esse é o ponto neurálgico, que é a pesquisa e análise de fonte jurídica, legislação, doutrina e jurisprudência. Eu pedi que ele fizesse, com base todo o contexto fático e jurídico que ele compreendeu dos autos, que ele fizesse para mim uma pesquisa em torno da legislação. Eu já delimitei que ele deveria fazer isso no site do Planalto, na jurisprudência do TJS, especificamente, jurisprudência do STJ, jurisprudência do STF, e doutrina. Se ele encontrasse também, ou nesses julgados, ou na internet, alguma doutrina especializada que tratasse sobre o instituto jurídico ou o caso debatido, que ele também levasse isso em consideração. E aí, para cada precedente, eu pedi que ele estruturasse a resposta dele em 4 etapas, que foi identificação da ratio decidente, contextualização fática que deu origem à decisão do precedente, os dispositivos legais que foram aplicados, e análise da similitude
um caso concreto, apontando assim, a convergência e os pontos de distinção, para ver se aplica realmente. Depois eu pedi exatamente para ele confeccionar o relatório. Esse prompt é um prompt pronto, então eu vou mostrar para vocês que eu coloquei o prompt e depois joguei o processo integralmente para ele. E ele já fez toda essa análise. Então, ele fez uma confecção do relatório de acordo com o que eu estabeleci para ele. Então, eu já dei para ele um modelo de relatório que eu quero que ele faça, porque está de acordo também com um tipo de modelo de formatação que a unidade judiciária que eu trabalho, ela normalmente utiliza. E aí depois pedi para ele já elaborar o voto com base na valoração probatória que foi feita e nas circunstâncias fáticas, jurídicas e nos precedentes dispositivos na pesquisa que foi realizada, certo? Já delimitei para ele tudo que ele deveria colocar. Agora eu vou mostrar para vocês, esse é o prompt, agora eu vou mostrar para vocês a resposta que ele deu, tanto no Manus quanto no Gemini. Quero falar um pouco do Manus para vocês, que é essa plataforma. O Manus, diferentemente do Gemini, não é assistente jurídico, ele é um agente de inteligência artificial. E o que significa? Significa que essa inteligência artificial específica, esse cérebro de inteligência artificial, ele é capaz de, ele é capaz de realizar várias tarefas. E ele pesquisa na internet, então ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que, por exemplo, o cérebro 2.5 Pro do Gemini, em tese, não consegue fazer, assim como o chat GPT também não consegue. A gente consegue fazer tarefas muito boas, mas específicas nessas plataformas, né, de IA generativa, né, de modelos de linguagem. No Humanos, realmente é uma ferramenta mais poderosa, mais evoluída, um cérebro, de fato, mais bem desenvolvido. De qualquer forma, eu joguei para ele, codei para ele o prompt, está aqui, certo? E ele já me pediu os autos do processo. Eu fiz, e aí ele começou a processar. Tá vendo? Foi apontando os IDs do processo e tal, tá vendo? Os IDs. Depois fez uma análise da pretensão do autor, certo? Os fatos e tal, fundamento jurídico, análise das teses defensivas, do jeito que eu estabeleci. O estudo comparativo de alegações e provas, indicando se o autor, como que o autor comprovou as alegações dele, certo? Depois ele fez, aí diz para mim, não comprovado, comprovado, tá vendo? Eu vou nos autos do processo e verifico se é isso mesmo. Mas a resposta, de fato, já posso antecipar que a resposta foi muito boa. E nas duas plataformas eu obtive o mesmo resultado, tá? Os fatos alegados pelo réu, certo? Passo a passo, transferir, ok? A fixação e análise dos pontos controvertidos, já estabeleceu os pontos controvertidos. Aqui, confronto analítico entre os pontos controvertidos e as provas, fez uma análise das provas e tal, novamente, de acordo com os pontos controvertidos, fez uma análise do tratamento das contingências, todos os documentos fornecidos estavam legíveis e acessíveis, ok? Então, tudo certo. Análise da sentença, fez uma análise da sentença, análise das razões recursais, análise das contrarrazões recursais, fez uma pesquisa para mim de julgados e tal, como havia dito, e já deu a fonte para mim, ok? Aqui, e aí fez o relatório. O relatório realmente seguiu à risca a formatação que eu estabeleci para ele, e ele não alucinou até agora, ok? E fez o voto. E no voto, eu vou dizer para vocês que ficou muito bom, ok? Ele não errou em nada, em nenhum dispositivo legal e nem no provimento, ok? Nem nos precedentes que foram citados, citou uma súmula que se aplica ao caso, ok? E ficou perfeito o julgado, certo? Eu analisei depois enfim, foi só copiar e colar, anexar um precedente que eu acho conveniente, e aqui ele já me deu as fontes, da onde ele pesquisou, ok? No Gemini, o resultado também foi bem semelhante, ok? Fiz aqui no Gemini, mesma coisa, coloquei ele aqui. A primeira coisa a dúvida que me gera em relação ao Gemini, ao ChatGPT, é a capacidade que ele tem de buscar na internet, de forma instantânea ali, fazer uma pesquisa ali. Isso é algo que realmente me preocupa. De todo modo, eu fiz o teste.
e para verificar se houve, e ele fez a mesma análise que foi feito no Humanos, tá? E, e, e para verificar se ele não alucinou em relação a algum precedente citado, eu fui no STJ, tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, que nessa parte de pesquisa ele cita esse precedente aqui. Eu fui no STJ e busquei esse precedente. Quer ver? Vamos buscar aqui em tempo real. Em tempo real esse precedente. Nós vamos ver que o precedente realmente existe. Eu havia feito já isso, essa pesquisa, é que esse precedente realmente existe e trata sobre a matéria. Embargo de terceiro, fraude e execução. Trata especificamente da matéria debatida no processo. Ok? Fez toda a alimentação, claro, fui conferindo, verificando a pertinência, e já em seguida ele fez o relatório para mim, citando os IDs, certo? Da mesma forma que o Manos fez, e fez o voto. Particularmente, eu achei que esse voto do Gemini ficou mais bem fundamentado, ok? Faltou, de fato, ele transcrever a emenda do precedente que ele citou. Mas eu vou no STJ e busco isso e faço, ok? Mas citou os dispositivos legais, transcreveu partes desses dispositivos que são pertinentes, ok? E finalizou, fez todos, até inclusive, como ele negou provimento à apelação, eu já tinha dito para ele majorar os honorários, então já fez a devida majoração. Então, pessoal, é isso, tá? É um prompt realmente bastante poderoso, que eu gostei bastante eu gostei muito do resultado dele. Eu rodei aqui e qualquer dúvida, enfim, qualquer coisa, me chama no privado para a gente elaborar alguma coisa particular. Aí, valeu? Grande abraço e até a próxima.